Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos lá sobre a aula do dia 30, né? Que é hoje, dia 30/9, sétimo ano matutino, professora Marisete. Então, nós falaremos sobre os mamíferos, né? Todo mundo já ouviu falar o que é um mamífero, né? Isso aí é o primeiro contato que nós temos com essa classe, ela é desde sempre. Então, o que são mamíferos? São seres vivos que têm glândulas mamárias, seres vivos que mamam quando pequeno, o próprio nome já diz. Então, o que acontece? Acreditam-se que os mamíferos vieram a partir dos répteis, como as aves, né, do assunto da aula passada também. Então, eles começaram a povoar. E uma característica importante dos mamíferos é que eles conseguiram conquistar todos os meios, né? O meio terrestre, o meio aquático, o meio aéreo, né? Que nós temos representantes dos mamíferos em todos os ambientes. Então, atualmente, nós temos aí mais ou menos 5.500 espécies de mamíferos e a maioria vive em ambientes, que eu acabei de dizer, terrestre, algumas espécies aquáticas, outros voam, tá? Então, aqui nós temos aí uma diversidade, milhares de espécies, né? Então, nós temos aí características desses animais, presença de pelos, né? O corpo possui pelos, são animais que têm cuidado parental, então eles estabelecem um cuidado, a fêmea com o filhote, tá? Então, é uma característica do mamífero, que é a glândula mamária, mamam quando pequenos, tá? A presença de pelos, e existe cuidado parental, que é da fêmea com o filhote. Nós temos aí, mamífero vem de mama, tá? Vem do latim, mama vem de mamar e fero significa portador de mama. Então aí nós temos aí, olha que coisa mais bonita, gente. Nós temos aí a fêmea amamentando seus filhotes. Então é uma característica desses animais. Né? Aqui nós temos um exemplo também de um tatu. E aqui as glândulas mamárias nos primatas, né? E aqui nós temos aqui no bezerro e aqui o ser humano. Então, olha só, possui pelos, são animais que possuem pelos, tá? É uma característica desses animais, a presença de pelos. A pele é rica em queratina, a estrutura exclusiva, esses pelos servem para quê, gente? Uma das características do pelo, manutenção da temperatura, tá? E tem também uma camada grossa de tecido adiposo, que também serve para manutenção da temperatura. São animais homeotérmicos, que a temperatura varia de 37 a 37,5. Aí nós temos o exemplo do cuidado parental, aqui nós temos as imagens de alguns mamíferos. Então, eles possuem um tecido adiposo, que é uma camada de gordura, que protege contra impactos e mantém a temperatura desse animal. Tá? Aqui a estrutura da pele, que é a presença de pelo, que é introduzida até lá na parte subcutânea. Aqui nós temos a camada do tecido adiposo, e aí a presença de glândulas sebáceas e da glândula sudorípara, tá? A presença de glândulas. Sudorípara produz o suor e sebáceas é a glândula que produz o sebo, a oleosidade da pele. Então, aí nós temos detalhes aí, o pelo, tá? Que possui nos animais, a glândula sudorípara, que produz o suor, e a glândula sebácea, que produz a oleosidade. A respiração desses animais é pulmonada, tá? Eles possuem nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E dentro dos pulmões possuem a estrutura funcional dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares. São eles que fazem a troca gasosa, tá? Então tem uma grande importância aqui. A digestão desse animal é completo, vai da boca ao ânus, tá? Alguns animais podem ser herbívoros, carnívoros, carnívoros, tá? E onívoros, claro. Aí nós temos aí, né, aqui um ruminante, então eles possuem a primeira e a segunda deglutição, e aí tem todo um processo que segue o sistema digestório do humano, né, que é a boca, que presença de glândulas salivares ali para umedecer o alimento, né, e formar o bolo alimentar. Aí passa pela faringe, que a faringe está mais em cima, e vem pelo esôfago. O fígado também auxilia na digestão, que é com a presença da vesícula biliar. Tem o estômago, que é o suco gástrico. Vem o pâncreas, tá? Aí nós temos aí, o alimento vai para o intestino delgado, que também participa na digestão. O intestino grosso, que é por onde passa o caminho para a eliminação de alimentos que não foram necessários, de resíduos. E aí tem o reto, tá?
a parte final, por onde saem as fezes, que nada mais é do que o alimento triturado que não foi utilizado. Então, aí nós temos aí o sistema nervoso, que é o quê? A parte do encéfalo e a parte da medula. Ao nexos, como o fígado, que é a bílis, né? O pâncreas, que é o suco pancreático, o suco intestinal. Sistema urinário são rins, uretras e bexiga urinária, uretra. Aí nós temos aí o sistema urinário, os órgãos dos sentidos, a visão, a audição, o olfato, principalmente o olfato, né, em alguns animais são muito desenvolvidos, a visão em outros também são mais apuradas, né? No caso aí, por exemplo, da onça pintada, tem uma visão extremamente apurada. Sabendo que a onça pintada e a onça e a pantera negra, né? Tem aí os exemplos, a classificação. Então, nós temos aí os monotremados, são animais que botam ovos, são ovíparos e dotados de bico, que são os ornitorrincos. As classes, né? Os marsupiais, canguru, coala e gambá, tá? Tem a bolsa chamada marsúpio, por onde termina o desenvolvimento desse animal. Os quirópteros são os morcegos capazes de voar, tá vendo aí, né? Muito interessante. Aí nós temos os cetáceos, que são as baleias e golfinhos, tá? Também vida aquática. Os sirênios, que é o peixe-boi, que eles são herbívoros. Os carnívoros, né? Que é a grande quantidade, cão, tigre, onça, jaguatirica. Possuem dentes fortes, caninos e incisivos, tá? Os artiodáctilos, que possuem cascos com 2 ou 4 dedos. Então, aí são as classificações. Os perissodáctilos, 1, 3, 5 dedos, que é o caso do cavalo, do burro, rinoceronte, zebra e anta. Então, aí nós temos os exemplos. Ok, pessoal? Tem aí os proboscídeos, que são os maiores mamíferos que tomam musculosa, que é o caso dos elefantes. Tá? Os cenartros, que são desdentados, é o bicho preguiça. Tá ok? Os primatas, né? Mãos e pés, que é o macaco e o homem, né? Aí nós temos a característica. A reprodução, algumas são ovíparos, outros, a segunda parte do desenvolvimento do feto, do bebê, é nos marsúpio, né, que é essa bolsa, e o útero, né, que é a parte uterina, desenvolvimento interno. Né? E nós temos um exemplo, são animais dioicos, ou seja, possuem macho e fêmea, tem dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea, né, às vezes no porte, e aí a fecundação é interna, aí tem algumas gestações. Ok, pessoal? Um grande abraço e fique com Deus.